Quero comentar com vocês neste vídeo sobre o Rames Rodrigues no São Paulo como possibilidade. O Pinotti está, na verdade, tratando dessa negociação para o São Paulo. O que se fala nos bastidores aqui, né? Provavelmente ele vai fazer mais ou menos como que aconteceu também com o Centurion. Inclusive um amigo meu ligado ao São Paulo falou isso para mim agora mais cedo. Então traz o jogador para o São Paulo e o São Paulo depois aí acaba pagando, né? Então tem essa parada aí que já faz pensar, né? Pinotti não é nenhum benfeitor do São Paulo, né? Então tem essa parada. Agora, evidentemente que o São Paulo tá de olho no camisa 10, São Paulo tá disposto a trazer para o Morumbi um jogador que seja de uma seleção e não importa qual, mas sobretudo uma seleção sul-americana, porque é difícil bancar um jogador de uma seleção europeia, né? E aí é que surge o Pinotti aí com materializando muito mais esse interesse do São Paulo para um meio-campista. Esse meio-campista, no caso, acaba sendo aí um jogador não tão caro, não pode ser um jogador tão caro, porque não dá para tirar um jogador de uma equipe, um jogador que está bem numa equipe de futebol lá do primeiro mundo. Então, acaba sendo esse jogador que sobra, e quem sobra no mercado neste momento é o Rames Rodrigues. Numa live que eu fiz há um tempo atrás falando do São Paulo, eu até toquei no assunto de que o São Paulo estava atrás aí de um jogador aí pro meio de campo, um jogador aí que poderia dar o que falar. Esse jogador é o Rames. De fato, ele pode sim ser reforço do tricolor. E que se tira o Rames Rodrigues seria interessante para o São Paulo. Ele seria de fato um reforço para fazer toda a diferença no Morumbi, ou seria mais um jogador, ou, por que não, até mais um problema para o Dorival aí, né? O Rames é de fato ainda esse grande jogador. A gente pensa no nome Rames Rodrigues, já começamos a imaginar aquele jogador que faz todo aquele trabalho sensacional, espetacular no meio de campo, né? Driblando um, driblando o outro, fazendo aquele passe, encontrando aquele passe, né? Encontrando o posicionamento do seu jogador ali naquele espaço ali, né? Aí joga a bola naquele espaço ali que ninguém joga, né? Basta o atacante atacar ali, naquele setor ali, né? E acaba ficando com a bola de frente pro goleiro, né? Esse é o Rames. Baita jogador. Em teoria, quando a gente analisa a condição técnica dele, vamos combinar, um dos mais habilidosos no futebol mundial, o Rames Rodrigues, né? Mas no São Paulo, seria uma boa? Antes de nós continuarmos com essa conversa, lembrar a vocês que esse vídeo tem um patrocínio da uma XBet, que é um caso de aposta importante aí, né, gente? Porque ela não se envolve em parada aí, né? Complicada. De fato, uma casa de aposta muito confiável. Uma gigante aí do mundo das apostas, né? Que patrocina inúmeras equipes aí e que você pode confiar que não vai ficar te enrolando, né? O OneXBet. Então, se você não conhece, usa o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Olha, cadastre-se lá para dar uma força aqui pro meu trabalho, mas para tanto coloque o código promocional OneXJosa, que identifica que você chegou lá por causa da minha dica aqui, né? E de quebra, gente. Quando você vai apostar, você vai se deparar com inúmeros jogos lá, né? Não aposta em todos, não. Essa é uma armadilha. Selecione alguns. Eu vou dar dica pra você aqui. 3 jogos, ó. Vascão contra Flamengo. Vasco contra Flamengo hoje. A gente pode falar perfeitamente que é um jogo em que os dois times vão marcar. Mas como a aposta sempre tem que ser segura, eu colocaria 2 gols. Se ambos marcam, então coloca 2 gols. No mínimo saem 2 gols nesse jogo aí. Cruzeiro contra a Ferroviária no Brasileirão Feminino. Pegando fogo, gente. O Cruzeiro é um bom time, mas não dá pra comparar com a Ferroviária, não. A Ferroviária vai jogar. Mesmo fora de casa, tem condição de vencer esse jogo aí. Pra mim, empate ou vitória da equipe de Araraquara. Ou então você pode colocar aí, por exemplo, que vai sair também 2 gols nessa partida aí, porque pra mim as 2 equipes marcam. Tá? Um outro jogo que as 2 equipes podem marcar é Flamengo contra Corinthians, tá? Pelo Brasileirão Feminino aí, né? E aí, gente, né? No caso, Corinthians contra Flamengo, no caso, né? O Corinthians é o líder. O Flamengo já até liderou durante um tempo aí o Campeonato Brasileiro. O Corinthians tomou essa liderança aí. Tá muito lá na frente. É muito forte o time do Corinthians, né? Agora, assim, tomou poucos gols. O time do Flamengo é muito ofensivo. Pode até fazer gols. No caso, eu colocaria vitória do Corinthians. Vitória ou empate do Corinthians. Ou no mínimo 2 gols nesse jogo aí. Tá bom, gente? Então, ó. Corinthians e Flamengo, Brasileirão Feminino. Corinthians ou empate. Ou no mínimo 2 gols, né? Cruzeiro Ferroviária, pra mim, Ferroviária ou empate, ou no mínimo 2 gols nessa partida aí. Vasco e Flamengo, pra mim, sai 2 gols nesse jogo aí. Tá bom, gente? Então, use o link que está na descrição do vídeo também e use o código promocional lá pra dar uma força aqui também. O OneXJosa, tá bom? Pode ser? Então, vamos seguir aqui com essa análise do Rames Rodrigues. Tá com 31 anos de idade, o Rames. 31 anos de idade, parece um veterano, né? Tem só 31 anos de idade. O que aconteceu com esse jogador, que quando surgiu, era um absurdo
E alguns anos atrás nós falávamos dele como um dos grandes jogadores que poderia ser destaque na Premier League, né? Esse jogador aí que parece que nasceu com a graça, né, pra jogar futebol, né? Tem toda aquela capacidade ali de ser um camisa 10 por excelência, porque é um cara que consegue trabalhar muito bem pelo corredor central, é um cara que despista muito, né? Buscando outros corredores quando o corredor central está muito marcado, é um cara que tem um trabalho muito bom, né, de fazer aquele passe. E o passe que ele faz é típico de um camisa 10 cerebral. O cara sabe o momento de fazer o passe. Não é qualquer passe. Ele não vai passar qualquer um. Ele vai esperar. A gente chama de cadenciar o jogo, né? Segurar um pouco a onda para esperar o melhor momento ali para fazer o passe, para encontrar o melhor posicionamento ou deslocamento dos seus companheiros. Esse é o Rames. É monstruoso. Quando a gente pensa a técnica do Rames, precisamos combinar que é um dos melhores jogadores do mundo, né? É um dos mais habilidosos camisas 10 que temos no mundo. É o Rames Rodrigues. Com tudo, com tudo, com tudo. Tá livre no mercado, neste momento. E para vocês terem uma ideia da parada aí, tem 2 times hoje interessados no Rames Rodrigues. Um deles é o São Paulo. Aí a gente olha lá para Colômbia, né, para América do Sul, quantos times tem? Vamos olhar para Colômbia. Você tem na Colômbia lá, Atlético Nacional, time grande. América de Cali, time grande. É meio tal, mas é time grande. Um dos maiores em termos de torcida também. Você tem o Junior Barranquilla, é grande, mas não é como América, mas tem muito dinheiro. Você tem o Milionários, outro gigante, né? Em termos de torcida, Milionários, América e Atlético Nacional são as 3 maiores torcidas. Tem esses 3 gigantes aí. Tem o Júnior Barranquilla, que tem muito dinheiro. O Rames não é especulado em nenhuma dessas equipes aí. O Rames é especulado numa equipe colombiana que é o Deportes Tolima, gente. No Tolima, que é a equipe média do futebol colombiano. Então é o São Paulo e o Tolima. No mundo inteiro. Bom, no mundo inteiro é o São Paulo e o Tolima. Mais ninguém que é o Rames. Neste momento, mais ninguém que é o Rames. Pode até pintar uma proposta para ele aí. Um clube da Major League Soccer sinalizou que poderia fazer uma oferta para ele, mas não existe essa oferta. No momento, é o São Paulo interessado e é também o Deportes Tolima. É isso. Olha, gente, depois do Tolima, aí o cara jogaria ali no país dele e tal, aquela coisa toda que ainda favorece a busca pelo jogador. E por que ninguém quer o Rames? Porque o Rames, pelo menos há 4 anos, não joga nada. Precisamos combinar. É muito bom jogador, mas não tá jogando nada. Né? Termina a temporada no Olympiacos e decepcionou. Antes, no Al Rayyan, lá do Oriente ali, também, o Oriente Médio também decepcionou. Fez 5 gols em toda a temporada de 2022-2023 lá na equipe do Olympiacos, né? Então é um jogador que é muito caro, ganha muito de dinheiro, muito mesmo. Não vai chegar para ganhar menos de 1 milhão, menos de 1 milhão. E é um jogador que não está conseguindo entregar. E por que não entrega? Porque ele não, o que se fala, né, daqueles que são próximos do Rames, é que é um jogador que não se dedica muito a treinamento, que tem muita coisa na cabeça dele, está sempre interessado em muitas coisas e sempre pouco interessado em jogar futebol. E é um cara também muito irritadiço. É um jogador que tende a reclamar muito das cobranças que são feitas por ele pelas comissões técnicas dos clubes onde ele joga. É um jogador que reclama muito quando o técnico pensa em colocar na reserva. Né? Então é um jogador irritadiço demais, muito irritadiço para o futebol que ele está jogando atualmente. É um jogador que cobra muito alto para trabalhar num clube de futebol e não tem entregado nesses últimos 4 anos aquilo que ele promete. A carreira do Rames acabou indo ladeira abaixo depois que ele se separou, né, da antiga esposa dele, que era uma mulher maravilhosa, diga-se, né? E ele aí se perdeu completamente porque ela dirigia a carreira dele. Ela cuidava completamente dele. Ela até permitia as traições dele, né? Mas ele realmente não aceitou ficar com ela e aí se separou. E depois disso nunca mais ele foi o mesmo. Né? Então o Rames Rodrigues hoje, na minha opinião, é um jogador que chegaria ao São Paulo para recomeçar a carreira. Bom, ele teve no Olympiacos e não quis recomeçar, né? Ele teve lá na Premier League também no Everton e não quis recomeçar a carreira. Aí ele vai querer recomeçar no São Paulo, é isso? Pode até ser, gente. Mas será que é isso mesmo? Ele chega ao Everton para ganhar muito dinheiro, gente, um caminhão assim. Quando ele chega ao Everton, ele passa a ser um dos jogadores que mais recebe dinheiro no mundo. E para você ter uma ideia, quando ele vai para o Al Rayyan, né, para que o time lá do Oriente Médio tirasse ele ali da Premier League, também um caminhão de dinheiro. Nenhum desses lugares ele se dedicou para ser um profissional, aquilo que se cobra de um jogador de futebol. Então é um jogador que chega com baixo rendimento e que pode danificar esse projeto do São Paulo, na minha opinião. Esse São Paulo do Dorival, que já teve uma derrota contra o Grêmio aí e tal, é tudo natural, tudo normal, não vai ganhar sempre.
Mas a questão é, o São Paulo está começando a olhar para o mercado para buscar jogador com baixo rendimento. Será que vai dar certo? Pode ser que todos joguem no São Paulo. E se não jogarem? Né? E o Rames Rodrigues chegando ao São Paulo. O Dorival vai deixá-lo no banco mesmo e vai colocar o Wellington Rato, é isso? O Wellington Rato detonando. Se estiver destruindo ali, ele vai colocar o Wellington Rato para jogar e vai deixar o Rames no banco. É isso mesmo que você acredita? Mesmo o Dorival, a pressão para colocar o Rames é muito forte, gente. E isso pode fazer com que o técnico perca ali o controle do elenco também. Então, na minha opinião, Rames Rodrigues no São Paulo, em teoria, tá? É uma furada. Na minha opinião, não vale a pena. Tem muitos bons jogadores aí, o São Paulo tem que parar com isso. São Paulo vai bancar uma contratação cara, para pagar um alto salário para o jogador, tem tantas opções. Tem, por exemplo, o Matheus Pereira, tem tantos bons jogadores. Por que o jogador que não está apresentando rendimento? Porque acredite, o Matheus Pereira ou outro grande camisa 10 chegaria ao São Paulo para ganhar, né, um alto salário. Não é porque o Rames não está jogando bem que ele não vai ganhar um alto salário. E é muito provável que alguns jogadores chegariam ao São Paulo, mesmo jogando mais do que o Rames hoje, até para ganhar menos do que o Rames Rodrigues. Vale a pena investir nisso? Na minha opinião, não vale. Deixa nos comentários a sua opinião aí. Eu prometo que eu vou ler todas as mensagens aí. Muito obrigado pra gente ficarem comigo aqui neste vídeo, aqui, meus amigos e minhas amigas. Até o final.